Olá, amigos! É mais uma edição dos nossos vídeos, mais uma edição do nosso trabalho aqui no YouTube. Sempre que eu puder, eu vou estar postando os vídeos e quem quiser vai assistindo, vai dando like, vai compartilhando e sempre agradecendo a quem está inscrito e aos futuros inscritos. A batalha que nós temos diária é pela busca da boa informação, do bom conhecimento e também para que através dessas notícias, desses compêndios de informações, nós possamos termos assim pelo menos uma mais ou menos suave convivência nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, mas que sempre através das boas palavras, dos bons textos, de exemplos de muitos que já passaram por este mundo, vasto mundo, nós vamos nos energizando e vamos seguindo em frente e também escrevendo a nossa própria história. Eu estou fazendo esse início, né? esse prefácio, digamos assim, falado para vocês, porque tem muito a ver com os temas que eu vou abordar no vídeo de hoje. Creio que o vídeo de hoje é número 115. E exatamente eu vou falar sobre Francisco de Assis, que foi um dos grandes nomes, né, da religiosidade no mundo. Vou falar também sobre Romeu e Julieta. E, por fim, vou falar sobre uma grande produtora de cinema que foi a Cinecittà. Ou seja, hoje no nosso vídeo eu vou fazer resenhas falando obviamente sobre cinema. Então vamos lá começar o nosso trabalho, vamos começar a nossa edição cultural, né, que é a nossa revista eletrônica, e vamos começar mesmo falando sobre Irmão Sol, Irmã Lua, que foi um filme que falou sobre a biografia, né? Foi uma biografia sobre Francisco de Assis e que eu assisti ao filme, eu tenho inclusive o DVD, eu já assisti, eu acho que umas de 6 a 8 vezes, e o filme é simplesmente fantástico. Para alguns que são mais ansiosos, ele pode se tornar um pouco enfadonho, mas para pessoas como eu que gostam muito de cinema, que gostam muito de apreciar a sétima arte, é simplesmente um prazer. E eu não vou dar spoiler aqui, para quem, lógico, não assistiu ainda essa peça cinematográfica, porém eu digo a vocês que o filme é simplesmente fantástico. O filme é uma produção inglesa, foi uma produção de 1972 e traz no elenco um ator chamado Graham Faulkner. E eu me considero um cara bem inteligente para lidar com a internet, para descobrir, até para que eu possa fazer esses vídeos que alguns de vocês acham bem interessantes, os vídeos. Então eu tenho que forçar mesmo, pesquisar. E um tempo aí eu pesquisei muito esse ator Graham Faulkner e não há nenhum registro dele que ele tenha continuado atuando após a belíssima interpretação dele interpretando o personagem principal, que foi Francisco de Assis. A única informação que eu consegui, inclusive, de um site de cinema falando sobre ele é que ele realmente não fez nada em teatro, nada em cinema, e ele se tornou um bancário, ele se casou, foi cuidar dos filhos e da esposa, e se na época do filme ele devia ter uns 20 anos, hoje ele deve ser um senhor de 71, né? Se ele ainda estiver vivo. Mas vamos para essa película, que foi uma película de muito sucesso na época. O filme tem locações fantásticas, tem uma fotografia maravilhosa, tem também a questão dos figurinos e cenas fantásticas. O Graham Faulkner, ele realmente, para quem gosta de cinema, dá a impressão que, para mim, Francisco de Assis, independente de que religião a pessoa tenha,
para mim, é Graham Faulkner, porque ele interpretou de uma maneira, ele viveu, ele incorporou o personagem de uma maneira assim com muita maestria. Então, há cenas fantásticas, eu não quero dizer tudo para vocês para não perder a graça, porque está no YouTube, é o filme dublado, e tem a cena que ele apanha do pai, que é um ator também, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele apanha de uma maneira, as cenas são tão bem feitas que parece que ele apanha mesmo na veracidade. Tem a cena em que ele se despe, né, que ele vê aquela riqueza todinha, vê tanta miséria ao redor do palácio onde ele vivia, e o ator ele se desnuda numa beleza muito grande, ele é um rapaz muito bonito, muito puro, e ele se desnuda numa cena que nem de longe chega à vulgaridade, é uma cena muito bem feita, de uma fotografia esplendorosa, e para mim o ápice da fotografia neste filme é o momento em que ele anda no telhado da casa e ele tem encontro com um pássaro. Eu não vou dizer a vocês as riquezas das imagens e das cenas para que vocês assistam e para que vocês desfrutem dessa grande obra cinematográfica. E há outros lances dentro do filme, com cenários maravilhosos, com lugares maravilhosos da Itália. Então, para mim, o filme é simplesmente esplendoroso. Eu dou nota 10 para a trilha sonora, dou nota 10 para o figurino e dou nota 10 também para a fotografia. Além de Graham Faulkner, trabalharam também nessa obra Judy Balker, que fez a Clara de Assis. Eu ainda encontrei alguns materiais de atuação dela, ainda em cinema e teatro, e tem também a presença de Lady Ludson, que também participou, dentre outros nomes. Os nomes não são tão conhecidos, mas todos interpretaram, cada um com seus papéis, cada um defendeu seus personagens de uma maneira maravilhosa. Então, é um filme esplendoroso, é um filme que passa uma mensagem muito bacana, e há também outros filmes que falaram sobre a figura de Francisco de Assis, mas nenhum foi feito de uma maneira tão cheia de epopeia como o Irmão Sol e Irmã Lua, que teve a direção do digníssimo Franco Zeffirelli, já que estamos fazendo resenha de filmes, e a resenha hoje é toda voltada para o cinema italiano. Outro filme não menos aclamado que Francisco de Assis foi o filme Romeu e Julieta. Romeu e Julieta também teve as mãos do Franco Zeffirelli e foi todo inspirado na grande obra do grande nome da dramaturgia inglesa, que foi ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare. O filme foi produzido em 1968, como eu disse, e foi uma produção tanto da Itália quanto do Reino Unido. E há dados bem curiosos a respeito do filme Romeu e Julieta. Todos nós sabemos, nós que gostamos de literatura, inclusive há vídeos meus que falam sobre William Shakespeare, e ele fala justamente na história de Romeu e Julieta sobre o amor de dois adolescentes, né? Um rapazinho e uma mocinha, que eles se amam muito e eles vão enfrentar exatamente o ódio das duas famílias, ou seja, a família Capuleto e a família Montechies, ou Montechios. Então, a história do filme é exatamente esse enredo, né? Do amor tão grande desses jovens e que eles têm um fim muito trágico. E eu também não posso dar spoiler a vocês, está também no YouTube esse filme completo e dublado. E algo muito interessante a respeito da produção é que o Franco Zeffirelli e a equipe de produtores, de roteiristas, eles escolheram atores adolescentes. Eles não queriam atores assim muito competentes, atores com muita história na arte cinematográfica. Eles queriam exatamente jovens. Então ele convidou Leonard Whiting, convidou Olivia Hussey para interpretarem os respectivos papéis, né, de Romeu e de Julieta. A trilha sonora do filme é fantástica, o filme tem 138 minutos, a trilha sonora foi criada por Nino Rota,
que era uma celebridade, digamos assim, no quesito música, né, para cinema. Tanto é que com a canção What is Youth, ele ganhou, né, ele foi prestigiado com prêmios, né, prêmios como Oscar, por questão exatamente voltada para a trilha sonora. O figurino também, tudo muito parecido com o Irmão Sol e Irmã Lua. Tanto a questão do figurino quanto a trilha sonora foram muito elogiados pela crítica e também pelo público. Zeffirelli não acertou só na questão do elenco, mas também nas locações para essa grande obra, nessa grande película que foi Romeu e Julieta, porque ele contratou ótimos profissionais, ótimos figurinistas, ótimos profissionais de fotografia, ótimos cenógrafos, uma equipe realmente primorosa que trouxe da literatura inglesa para o cinema, sem perder a riqueza da obra de Shakespeare. Ele trouxe Romeu e Julieta. Então, tudo era muito bonito, os cenários maravilhosos, as locações maravilhosas. Então, ficam aqui no nosso vídeo de hoje as nossas homenagens para esses dois filmes, esses dois clássicos do cinema italiano, porque o cinema italiano realmente ele pegava para valer, disputando com o cinema de Hollywood. Então, as nossas homenagens a Romeu e Julieta e também ao Irmão Sol e Irmã Lua. E continuando falando sobre cinema e sobre cinema italiano, eu vou falar a vocês sobre a Cinecittà. E eu queria há muito tempo falar sobre a Cinecittà, porque eu gosto muito de cinema, e tenho também em casa muitos vídeos clássicos do cinema italiano, e que esses filmes foram realizados lá na Cinecittà. E o que foi ou o que é a Cinecittà? A Cinecittà é um conjunto de estúdios, são 9 estúdios localizados na Itália, e que eles datam da década de 1930, mais precisamente 1936, 1937, na época do governo do fascista Benedetto Mussolini, que ele era regido, né, pela cartilha do nazismo alemão. Então, esses estúdios eles foram construídos, na verdade, para servirem de palco para a propaganda nazista dentro da Itália, já que o nazismo ele fomentava na Europa e queria tomar todo o mundo. Então, lá eles faziam os trabalhos de propaganda nazista, mas eles descobriram que mais interessante do que a propaganda nazista é que eles pegassem textos, pegassem autores e fizessem histórias, fizessem cinema, para que assim passasse o cinema italiano a disputar com o cinema que já despontava bem adiantado, que era o cinema feito em Hollywood, nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. Agora, eu vou dizer aqui para vocês alguns dos filmes dos arrasa quarteirões do cinema italiano. Um deles foi Cleópatra, de 1963, que foi estrelado por Elizabeth Taylor. Nós temos Quo Vadis, que eu fiz uma resenha também a respeito desse filme, que fala sobre o massacre feito contra os cristãos na Roma Antiga. O filme é de 1951. Temos também Ben-Hur, de 1959, e mais recente, O Poderoso Chefão, de 1972. Os grandes nomes, os grandes atores do cinema italiano, nós temos Marcello Mastroianni, a própria Elizabeth Taylor, né, que é um produto americano, mas que brilhou em algumas películas fora dos Estados Unidos. Temos também Anita Ekberg e também vários e vários nomes, o próprio Marlon Brando, né, no Poderoso Chefão e Último Tango em Paris, todos compondo o grande e importante cinema da Itália. Vale lembrar também que a Cinecittà ela ficou com esse orgulho nacional, que foi essa meta
de se transformar numa fonte de lazer e de entretenimento não só para o povo italiano, mas também para o povo europeu e para o restante do mundo, né? Porque eles foram muito inteligentes, eles usaram a mesma tática dos Estados Unidos de fazerem grandes obras de cinema e ali eles fazerem a propaganda, ali eles jogarem a ideologia, eles foram altamente inteligentes. Então, eles contrataram grandes profissionais, excelentes carpinteiros, cenógrafos, figurinistas e técnicos. Eles queriam realizar o sonho de Luigi Friedi, que foi, na verdade, o grande idealizador dessa Cinecittà, dessa cidade do cinema lá na Itália. Então, eles juntaram o capital público ao capital privado para criar essa mega estrutura. Os estúdios na época, eram o que tinha de melhor na Europa, em termos de estrutura técnica, de ar refrigerado, de ter um conforto para os atores e para os profissionais. Então, a Cinecittà realmente foi um grande êxito do governo italiano. As épocas de ouro da Cinecittà foram os anos 50, 60 e 70. Os anos 80 ela teve uma certa queda. Nomes interessantes como Peter Sellers, com a Pantera Cor-de-Rosa, também fazem parte da história da Cinecittà. Houve também o interesse da Cinecittà, que ela andava ali lado a lado com o cinema norte-americano, de fazer western by Italy, né, digamos assim. E nós temos Era Uma Vez no Oeste, que foi um filme realizado em 1968, que ele era conhecido como Western Spaghetti. Tem muitos dados interessantes, né? O declínio da Cinecittà aconteceu em 1980, mas ela produziu em 1970 o filme Em Nome da Rosa, que foi estreado por Sean Connery, que falava sobre aqueles grandes acontecimentos não muito agradáveis que aconteciam na Igreja Católica. Houve também um filme chamado 1900, que ele foi lançado em 1976, que ele teve 5 horas de duração. 5 horas de duração. Então, meus amigos, a Cinecittà também, ela por volta do século XXI, ela recomeçou, ela ressurgiu como uma fênix, ela ressurgiu das cinzas. E ela fez sucessos como Gladiador, com Russell Crowe, eu acho que vocês se lembram, 2002, As Gangues de Nova York, com Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis, e 2004, Paixão de Cristo, com Mel Gibson, e de 2005 a 2007, a série italiana britânica, que foi e americana, chamada Roma. E essa série teve 22 episódios. Então, recapitulando para vocês, a Cinecittà foi inaugurada em 1936 e 1937, foi um grande estúdio que obedecia ao governo Mussolini, mas que o governo Mussolini foi muito inteligente, que no lugar de fazer propaganda nazista, resolveu pegar textos e transformar em obras cinematográficas, que deu muito certo. Teve investimento privado e investimento público, décadas de 50, 60 e 70 muito êxito, porém a década de 80 houve a queda, o declínio. Nos anos 2000 houve a sua superação, lançando grandes filmes e deixando aí para a história do cinema mundial um vasto legado a respeito do cinema. Então, hoje, o nosso vídeo foi um vídeo mais suave para vocês, falando sobre cinema, que é algo que eu gosto muito. Quem está vendo meu vídeo pela primeira vez não sabe, mas os meus amigos que já vêm há muito tempo sabem do meu carinho, da minha admiração, da minha paixão pela sétima arte, e sabem que desde meu primeiro vídeo sempre eu faço algumas resenhas. Não entendo nada de cinema, eu sou um jornalista que gosto muito de cinema, mas gosto de falar, acho muito bonito cinema e principalmente os grandes clássicos do cinema mundial. Se você quiser ter mais informações sobre cinema, vá para a web
pegue os bons sites. Se você quiser saber mais sobre cinema, vá para as bibliotecas, comprem bons livros nas boas livrarias que nós temos espalhadas pelo país e pelo mundo, ou seja, busquem o bom conhecimento. No lugar da gente ver coisas desagradáveis na internet, violência, às vezes essa polarização deixa a gente meio maluco. Vamos buscar o bom conhecimento, porque o bom conhecimento ele cura, o bom conhecimento faz a gente ver o mundo sob um outro viés, sob uma nova ótica. Está contado, meus agradecimentos e até o nosso próximo vídeo.